Você já parou para pensar que o sistema de crenças influencia em toda a nossa trajetória na vida? O quanto algo que a gente vem carregando desde a nossa infância se arrasta por toda uma vida. A crença, ela é responsável pela tomada de decisões. No vídeo de hoje, nós vamos explorar esta questão a partir da visão do professor Hélio Couto no livro Mentes Informadas. Eu vou te mostrar como essas crenças se formam, como afetam a sua vida e, o mais importante, como podemos reprogramá-las a partir de uma nova realidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiane Dias, sou terapeuta floral integrativa e trabalho ajudando pessoas a desbloquear os padrões limitantes, reduzir a ansiedade e encontrar o equilíbrio emocional. A terapia floral é uma ferramenta poderosa para auxiliar nesse processo de transformação. E eu vou te mostrar como isso tudo se conecta com o tema de hoje. Bom, pessoal, e para começar o vídeo de hoje, eu gostaria de ler um trecho para poder embasar tudo isso que eu vou falar aqui. Então, no mundo inteiro, seja em que sociedade for, há sempre um sistema de crenças sendo incutido na criança. São milhares e milhares de afirmações que ela recebe e introjeta, passando a acreditar que tudo que lhe é dito é real. Guarda essa informação. E sabemos que tudo que a mente acredita é real. Torna-se real para aquela mente daquela pessoa. Mesmo se tratando do maior absurdo, se a pessoa acredita que aquilo é real, a vida acaba trazendo a pessoa naquela situação de qualquer maneira. E aí ele dá toda uma explicação aqui, né? Então, aqui, por exemplo, ele fala: se a vida de alguém é uma coleção de problemas, é porque seus métodos e crenças não funcionam. Geralmente é necessário vivenciar uma crise para que o indivíduo comece a se questionar. E por que ele fala isso, né? Então, olha só, tudo isso, o fato de que tudo que a sua mente acredita passa a ser real na sua vida, isso se explica pelo fato de que a mente é um campo de eletromagnetismo que atrai as coisas, situações, pessoas, com a mesma frequência que ela emana. Então, não é a mesma frequência de quantidade. Ah, eu emano muito, eu recebo muito. Não é isso. É a frequência como se fosse uma frequência de um rádio, né? A gente coloca numa estação. O que diferencia uma estação de rádio da outra? A frequência, certo? E é exatamente todas as nossas emoções, elas são emitidas através de uma frequência, e essa onda que a gente emite é a mesma que a gente recebe. O universo é um espelho. Tudo que a gente emana, ele reflete de volta para a gente. Então, se a nossa mente acredita em algo, o nosso corpo acredita em algo, os nossos sentimentos acreditam nesse algo, o nosso pensamento acredita nesse algo. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Pessoas, por exemplo, que acham que tem medo de assalto. Morre de medo de assalto, mas medo de assalto mesmo. Então, como ela tem muito medo, toda vez que ela vai sair de casa, o que ela pensa? Em medo de ser assaltada. Logo, qual é a frequência que ela está emitindo? A frequência do medo de ser assaltada. Consequentemente, estatisticamente, essas pessoas são as que mais são assaltadas. Por quê? Porque ela plasma isso, né? Então, ela acredita, a mente dela acredita, ela pensa nisso, ela sente isso e ela emana isso. Olha que interessante, né? A mente acredita, tudo que a mente acredita, gente, vai para o corpo, registra no DNA. Então, o seu DNA registrou que você tem medo de assalto. Aí você pensa nisso, você sente isso, você emana isso e isso acontece. É quase não, é uma lei da atração, é a lei da atração, é a lei da atração, porque é uma lei universal. A questão é, qual é a frequência que você está emitindo? Você está emitindo a frequência do amor? Ah, eu tô de óculos, né, gente? Agora que eu vi que tá dando reflexo ali no ring light. Bom, então assim, vou tirar e depois eu ponho só para ler.
Então, a frequência que você está emitindo é a mesma que você está captando. Né? Então, é muito interessante isso. Isso tem a ver com os chakras também, e isso tem a ver com os florais, que eu vou explicar mais no finalzinho desse vídeo aqui. Tá? Mas eu acho que com esse conceito aqui já deu para pegar, né? Então, aqui, ó, por esse motivo, vamos pôr óculos de novo. Por esse motivo, algumas pessoas têm resultados espetaculares na vida e outras não. Se todos nós somos humanos com 100 bilhões de neurônios, em média, por que uma minoria se destaca na multidão? Como grandes esportistas, grandes atores, grandes empresários, cientistas, né? E do outro lado, a gente tem uma quantidade inacreditável de pessoas que fica muito abaixo do esperado. Então, assim, o cérebro de um mendigo, o professor Hélio compara, o cérebro de um mendigo, do ponto de vista anatômico, é o mesmo que tinha Albert Einstein. O que justifica tanta diferença de desempenho entre as pessoas é o sistema de crenças que está embutido na mente de cada um. Tudo aquilo que escutou, viu, desde que nasceu, e que passou a acreditar como sendo a única verdade, até que a pessoa comece a se questionar se aquilo de fato é verdade. Né? Então, vamos voltar aqui no exemplo que eu estou dando, né? O exemplo da pessoa que tem medo de assalto. Até um dia que algo acontece, ou ela para refletir, ou ela vai fazer terapia, e ela começa a pensar, mas por que eu tenho tanto medo de assalto? O que é que me fez ter esse medo? E aí ela começa a perceber que foi decorrente de alguma coisa que aconteceu no passado. E aí o mais importante, ela passa a perceber que isso é irreal, que isso não existe, só existe na cabeça dela. E que o que ela precisa fazer é mudar essa frequência de pensamentos. Ela precisa sintonizar com o sentimento da coragem. Ela precisa ter coragem. Medo todos temos. O que diferencia uma pessoa da outra não é o medo. Medo todos têm. É a coragem. É a coragem de fazer, a coragem de acreditar, a coragem de seguir em frente, a coragem de tentar de novo. É isso que emana as pessoas, influencia as pessoas para poder ir para frente. Continuando aqui, a maioria continua achando. Vou ler mais um trechinho aqui. A maioria continua achando que a realidade é daquele jeito mesmo que foi ensinado na infância. Somente passa a questionar suas crenças quando os problemas aparecem. E às vezes nem assim para pensar. No universo existe uma dinâmica que a física batizou como teoria do caos. Caos no sentido de organização, não de desordem, tá? O caos construtivo que informa o universo e os seres. Por isso ocorrem as crises em todas as áreas, econômica, social, política, familiar, saúde, porque quando há crise, a pessoa sai da zona de conforto e começa a se questionar. Olha que coisa muito interessante. E não é verdade isso na vida da gente? A gente, vamos pensar assim, uma pessoa que está muito infeliz no trabalho, mas ela sempre acreditou que o que ela precisava fazer na vida era fazer o by the book. Eu vou terminar o colegial, vou passar no vestibular, eu vou fazer a faculdade de engenharia, eu vou arrumar um estágio, eu vou seguir esse emprego assim, eu vou fazer isso, 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 isso. Aí chega um momento da vida que começa a dar tudo errado no trabalho, a pessoa se questiona. Aí começa o exemplo do vídeo anterior, um chefe ruim, né, um ambiente tóxico. E aí, o que acontece? Se a pessoa está determinada e realmente aquilo é a vontade do seu coração, é o que ela sempre quis fazer na vida, é a vontade do seu ser, tirando o ego, é realmente a sua centelha divina falando com você, seu eu autêntico falando com você, você passa por tudo isso e consegue superar e seguir em frente no seu propósito. Quando não é o seu propósito, você para e se questiona. Ah, mas por que será que eu fiz tudo isso? Aí você para e começa a refletir lá na infância. Nossa, quando eu era criança, eu sempre quis ser atriz. Ah, eu sempre quis ser médica. Nossa, quando eu era criança, eu queria ser psicólogo. E partiu para uma carreira totalmente diferente. Então, a pessoa começa a dar problema no trabalho, ela começa a ficar insatisfeita, acontecem várias coisas, né? Chefe ruim, ambiente tóxico, projeto que não entrega,
um emprego que leva 2 horas no trânsito. E aí, tudo isso faz ela refletir sobre o momento que ela está passando. Então, tá difícil, tá árduo, né? Tá complicado de seguir em frente. O que a vida está mostrando? Que ela não está alinhada com o seu propósito, ela não está alinhada com a sua felicidade. E normalmente, quando ela para pensar e relembrar, ela fala: nossa, é mesmo, quando eu era criança, eu queria ser atriz, queria ser psicólogo, queria ser médico, e está lá numa carreira de engenheiro, triste, infeliz, que até pode não ter sido infeliz a vida inteira, tá? Pode até ter sido feliz nessa carreira, mas em algum momento da sua vida, para e pensa: nossa, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? E quando chega esse momento, começa a cair várias fichas. Nossa, eu acho que eu fiz essa determinada escolha por conta da família, porque eu fui influenciada pela família. Ah, eu fiz essa. Vamos dar outro exemplo, sei lá, comprei um carro e aí, ai, não era isso que eu queria. Eu queria, na verdade, era ter gastado dinheiro para fazer uma viagem, uma viagem no mundo, né? De mochilão pelo mundo. Então, assim, quantas coisas na nossa vida, quantas escolhas na nossa vida a gente faz com base em crenças que foram incutidas no nosso subconsciente. Por exemplo, o único jeito de comprar uma coisa, o único jeito de comprar um carro é fazendo boleto. O único jeito de mobiliar uma casa é fazendo boleto, porque se eu não tenho prestação, eu não consigo guardar dinheiro. Eu só consigo pagar a prestação, boleto. Olha isso, e é uma crença. Né? Então, quantas crenças não veio vindo geração em geração e que influenciam a nossa vida? Né? E quantas realidades mesmo, assim, como esse exemplo que eu dei do assalto, acontecem. Por exemplo, tem pessoas que acordam pensando: ai meu Deus, acordei atrasada, perdi o ônibus, ai, o que mais vai me acontecer? Hoje o dia vai ser terrível. Nossa, hoje o dia vai ser um horror. E o dia passa mesmo e é um horror. Por quê? Porque ela acreditou que ia ser um horror. Então, olha quanto que isso prejudica e interfere na nossa vida. A nossa crença, seja ela do passado ou seja elas que a gente cria diariamente. E que a gente vai bombardeando a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso corpo ficando doente, né? Nosso corpo assimila tudo isso, toda a carga emocional que a gente coloca de medo, de estresse, o nosso corpo ele vai assimilando, vai adoecendo. E como que a gente faz então para reprogramar essas crenças? Bom, o professor Hélio Couto, ele tem uma técnica que é a ressonância harmônica, ele aplica nas pessoas e que muda essa frequência, tá? Eu estou no caminho das palestras, na verdade eu já finalizei o caminho das palestras 1, finalizei o caminho das palestras 3 e agora eu estou lendo o livro para poder pedir a minha ressonância harmônica. E, inclusive, eu estou deixando aqui um link, tá, do site do professor Hélio Couto, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele. Inclusive, tem um cupom de desconto para você, pode utilizar um cupom de desconto. Acesse o link, coloca o cupom para você ter acesso ao site com esse desconto, tá? E, para quem não se identifica com o trabalho do professor Hélio Couto, o que a gente pode estar fazendo? Tem uma técnica de reprogramação, que inclusive é da Maia, da Centelha, do canal Centelha Divina, que você precisa amarrar uma fitinha vermelha aqui, só para uma lembrança, só para te lembrar. Então, vou dar um exemplo aqui. Você está querendo comprar uma geladeira nova e você está ali quase comprando no cartão de crédito. Você vai olhar para a fitinha vermelha e você vai se lembrar que você fez um pacto com você de não comprar, né, mais nada parcelado. E aí você vai pensar, e aí aquela mentalização que você está falando de comprar parcelado, você vai falar assim: não, eu sou próspera o suficiente para guardar dinheiro e comprar à vista sem juros. Eu sou próspera o suficiente para guardar esse dinheiro. Eu sou próspera o suficiente para guardar esse dinheiro. Escreve aqui embaixo nos comentários: eu sou próspera o suficiente para guardar dinheiro. E toda vez que você vê essa fitinha vermelha, você vai se lembrar do compromisso que você fez com você e você vai se segurar.
E você não vai fazer aquilo. E tem também, existe uma outra técnica também para você cancelar pensamentos. Então, por exemplo, nesse caso do dia, tudo está dando errado e você fala para você: nossa, hoje o dia vai ser terrível. Assim que você falar isso, o ideal é ter a fitinha vermelha para você se lembrar também no começo. É importante para você poder assimilar. E você para e fala: cancela, cancela, cancela. Hoje o dia vai ser maravilhoso, vai ser incrível, você já começa a imaginar você chegando no trabalho, tudo dando certo, as coisas se encaixando. Se tinha uma reunião, a reunião atrasou e deu tudo certo, ninguém percebeu que você se atrasou, sabe? Então, toda vez que você tiver pensamento negativo, cancela, cancela, cancela. Então, essas são as técnicas que eu aconselho. E para quem não conhece a terapia floral, eu vou explicar um pouquinho. Os florais é uma terapia vibracional e ele atua no campo emocional. Então, o que eu falei? Você, né, a sua mente cria, você pensa, seu corpo sente, você emana essa emoção. Quando seu corpo sente, você sente, certo? É uma emoção. E você emana essa emoção. Aonde que o floral atua? Na emoção. E ele faz o caminho contrário. Essa vibração que você está emanando, ele vai alterando, alterando, e aí tem um floral específico para cada um, para cada motivo. Então, vamos falar no caso aqui do nosso exemplo do assalto. Então, a pessoa vai tomar o floral Mimulus e ele vai alterando essa vibração sutilmente até que você nem perceba. Normalmente é tão sutil que a pessoa fala, ah, não fez efeito. Mas se ela parar para pensar, ela vai recordar que ela nunca mais pensou, saiu de casa e nem pensou que tinha assalto. É tão sutil que é isso que ele faz. Ele muda a sua vibração que você não se lembra mais. Então você sai para trabalhar e nem lembra, não passa pela tua cabeça o assalto, porque ele já mudou sua vibração. Aí, se você vai na próxima consulta e a terapeuta pergunta: então, como que foi? Você continua sentindo medo de assalto quando sai de casa? A pessoa fala: nossa, é mesmo? Sabe que eu nem pensei mais nisso? Não é assim que o floral trabalha. Ele trabalha na emoção de fora para dentro. E aí ele vai fazendo o caminho contrário e você não sente, seu corpo se cura, né? Porque você não tem nada mais daquela vibração que te deixa doente. Os seus pensamentos melhoram e a sua mente para de ficar processando coisas ruins. Tá bom? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu também vou deixar um link aqui de um grupo da terapia floral integrativa, que lá eu posto dicas, marco às vezes meditações coletivas, gratuitas, faço alguns eventos, workshops, agendas. Lá, enfim, eu divulgo toda a minha agenda, tá bom? Eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Então, se fez sentido para você, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e fiquem de olho que semana que vem tem mais vídeo como esse. Um beijo e até mais.